A gente tem a visão. É assim, dentro do que o senhor está falando daquela questão das experiências, do jejum também. Eu lembro que você chegou uma vez a comentar comigo assim que Deus te mostrava muitos demônios assim agindo na vida das pessoas, que Ele abriu a sua visão e começou. Foi um período de tempo, né? Não foi todos os dias. Não. Mas o Senhor abriu os seus olhos e falou assim: vou te mostrar como que é isso, funciona, aconteceu isso. A né? visão ficou muito aguçada, né? Ela foi assim, quando você vai matando, quanto mais você matar a sua carne, mais o seu espírito ele enaltece a Deus, né? Mais ele cresce, mais você começa a ter realmente a certeza e saber que Deus é real, que as coisas de Deus são reais. E nesse período que eu comecei, porque quando você começa um jejum, quando você começa a trabalhar, Deus trabalhar com você no jejum, você começa, eu não sei se você já teve essa oportunidade, você está orando, você está naquele momento bem profético ali, bem de consagrado, parece que você esteja até flutuando do chão. Sim. Aconteceu comigo também, de eu sentir o meu corpo flutuar, você está ajoelhado de boca no pó ali orando e você sentir o seu corpo flutuar, você sentir leve, quando você olhar para o chão você está assim, como se estivesse flutuando. Sabe? É uma coisa assim única, ímpar, que Deus nos faz sentir. São experiências, né? E nesse período, depois a gente foi para o monte, buscamos, adoramos, descíamos de madrugada, íamos a pé e voltávamos a pé. E era muito gostoso, porque nesse intermédio do caminho Deus ia tratando, falando, e é onde o pastor Rogério tocou nesse assunto, que realmente teve um período que eu entrava assim nos ambientes, né? Eu estava na rua, estava no mercado, estava na escola, e Deus começou a abrir a visão. Essa pessoa, olha os demônios que agem na vida dela. Demônios do suicídio, demônios da morte, demônios da gula, né? Demônios do mamon. Que é pouco falado, né? Demônio da gula, né? Pois é. Geralmente é demônio de morte, é demônio de sexualidade. Então, isso tem que falar por quê, pastor? Crente não bebe bebida alcoólica, mas come. Só que aonde há um risco muito grande, que o inimigo ele não pega nós em uma forma, ele quer pegar de outra. E a gula é um vício. Verdade. Né? Terrível, é um vício terrível. Aonde entra a palavra discernimento de espírito. Sim. Né? E ali o Senhor começou a me dar esse discernimento, né, de espírito, eu comecei a buscar e o Senhor começou a abrir. Aí, às vezes eu estava num ponto de ônibus, Deus abriu, esse rapaz, em tal dia o inimigo falou que vai matar ele. E eu enxerguei naquele dia ali, tinha uma escola no centro de Guarulhos, na avenida, chamava 9 de Julho, essa escola, né? E tem ainda, né? Eu não sei se ainda existe. Não, acho que é na Luiz Facine. Mudou. E ali, eu estava ia fazer um curso e fui na biblioteca municipal, né? Que na época a gente tinha que fazer os trabalhos de escola lá na biblioteca ainda mesmo. Existe a biblioteca. Ainda existe? E ali eu fui pro ponto. Mas ainda existe. Existe. Eu fui pro ponto. E no ponto eu vi um rapaz, estava de mochila e tal, mais velho, né? E eu comecei a encher, o senhor, olha pro lado. E eu olhei pro lado. Quando eu olhei pro lado, eu vi aquele rapaz com um semblante totalmente de oprimido, né? E ali o inimigo manipulava a mente dele. O Senhor me mostrou. Agora eu vou olha como o Senhor falou para mim. Você está vendo ele? Agora eu vou te mostrar quem está fazendo tudo na vida dele. E foi como se foi um passar de uma mão assim, irmãos. Abriu a minha visão e eu comecei a enxergar aquele ser maligno ligado na mente dele como se fosse cordões de prata. Sabe? Aqueles cordões. Sim. E ele manipulava, e o Senhor falou, esse é o demônio da manipulação. Então, o que existe nele, o pai dele se matou, então esse demônio geracional está seguindo a vida dele para que ele se mate. E o Senhor começou a me dar a revelação daquele rapaz. E aí ele estava muito oprimido, o ônibus não vinha, eu vi que era propósito de Deus, e eu falo, não falo, e o Senhor falou, vai e fala, porque hoje chegou o dia da libertação. Olha aí, tá vendo? Por isso é importante... E não foi na igreja? Não foi na igreja, foi num ponto de ônibus. Mas Deus tinha uma pessoa habilitada pelo Espírito dele para poder tocar na vida daquela pessoa. Porque eu estava consagrado, eu estava vivendo uma vida de consagração. Sim. Deus, pastor, não vai dar nada para nós que também nós não doamos. Verdade. Eu não vou... Como que Deus vai me usar se eu não preparo o meu corpo, a minha vida, os meus sentidos para Deus? Verdade. Né? Se até pro culto, o inimigo, ele pede para que as pessoas se preparem, quem dirá a Deus. Né? Deus não vai dar, também Deus não dá revelação de qualquer forma, qualquer hora, todo mundo você está vendo um anjo, toda hora você está vendo um demônio, não. Tem exatos momentos propícios que Deus prepara nós para isso, né? Esse tipo de trabalho.
E no caso, eu chamei aquele rapaz, me apresentei para ele, comecei a falar do evangelho, falar do amor do Senhor e comecei a trazer para ele a revelação que Deus começou a me falar. E quando eu comecei a falar, eu vi aquele demônio diminuindo de tamanho, e o Senhor repreendeu. Aquele rapaz aceitou a Jesus naquele ponto de ônibus, chorando muito. Depois eu convidei ele para ir para a igreja, né? Ali na Avenida Esperança, e ele foi para a igreja. Hoje eu não sei da vida desse rapaz, mas eu sei que o Senhor começou uma boa obra ali. E foi tremendo também essa experiência que Deus deu. Sim.